Aleluia. Irmãos, o Senhor me trouxe a palavra em frente, mas com tantos servos, eu esperaria mais tempo. Mas uma coisa que nós temos que ter é sinceridade, principalmente aqui nesse lugar. Mas no testemunho do caro irmão sobre a sua vida na pobreza, confirmou que Deus me trazia. Então não vamos aguardar, porque seria eu hipócrita em dizer que não tenho nesse momento o sentimento da palavra. O Senhor trouxe em Efésios, irmãos. Glória a Deus. Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Glória a Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos tantos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão nas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Até aqui. Amém. Glória ao Santo Senhor. Irmãos, toda a palavra de Deus tem uma razão de ser na sua essência, a seu tempo, no seu momento, mas que traz um mistério
maravilhoso. Os irmãos podem observar que a leitura, os escritos, eles têm a sua técnica. Se nós pegamos um livro de medicina, nós vamos ler, não vamos entender, só os médicos que entenderão. Se pegarmos uns livros voltados à área jurídica, só os advogados. Os outros não compreenderão algumas palavras, e assim todas as profissões. Mas a Bíblia é tão linda que ela é escrita de uma forma que o doutor lê e entende, o iletrado lê e entende, um não é desmerecido, o outro não é engrandecido, e todos entendem no mesmo teor, e ela passa os séculos, passa os anos, e a essência dela é maravilhosa. Ela não cai de moda. O que o homem faz, vence, passa o tempo, tem que renovar. A palavra de Deus não, a palavra de Deus ela permanece eternamente. Ela se renova sim, a cada culto. Nós estamos hoje diante desta palavra, Deus pode mandar a mesma amanhã, ou o culto seguinte, ou quantos anos vivermos nesta graça, e a cada dia que Deus mandar a mesma leitura, o Senhor vai tirar dos seus tesouros antigos coisas novas, porque ela é viva e ela é eficaz. O que vive move, e o que tem eficácia cumpre. Glória ao nome de Jesus. E quando nós lemos a palavra, nós temos que entender o momento dela. Qual foi a razão que o apóstolo escreveu nesse caso específico aqui? Éfeso era uma cidade muito importante na época. Era a terceira cidade mais habitada do mundo de então. Perdia só para Roma e Alexandria. Depois vinha Éfeso, uma cidade portuária que tinha muitas universidades daquele tempo, estudantes, na verdade, que vinham de vários lugares da Ásia para ali aprender a ciência e tantas outras situações que oferecia. Então tinha uma mistura de povos muito grande, mas eles tinham uma particularidade muito específica da cidade. Eles adoravam a deusa Diana dos Efésios, que era Artemis para os gregos e Diana para os efésios. E todos os anos havia ali uns dias em que se cultuava aquela deusa. E nesta festa que eles faziam, eles promoviam festas promíscuas, de muita promiscuidade, de muita ilicitude, de muito pecado. Mas era uma cidade tolerante, por conta da diversidade de pessoas que ali visitava, se aceitava muito mais as coisas novas que surgiam até pela evolução da ciência no local. E quando Paulo chegou ali, comercializava-se muito ouro que faziam os apetrechos ali, as lembranças da cidade, a deusa Diana em miniatura para levar, os viajantes que vinham levavam como uma recordação do local. E ele chegou pregando tudo contra a idolatria que eles praticavam. Ali ele sofreu, ali ele padeceu muito, teve algumas ocasiões em que a palavra relata do seu sofrimento nesta missão, mas foi próspera. Aquele povo creu, e era um povo que não tinha riqueza material, eles eram pobres, eles eram necessitados, tanto que numa carta o apóstolo Paulo escreve para um outro grupo de irmãos e diz: nas vossas misérias tiraste riquezas para me enviar nas minhas prisões, das quais jamais esquecerei de vós, porque assim é a preparação de Deus. E numa outra parte diz a palavra a um certo homem, o Senhor dizia: você se diz rico, mas você é pobre, você é cego, você é nu. E desculpe o que eu vou falar agora, com licença, igreja, mas é escritural, está escrito desta forma: tu és com licença, desgraçado, porque não tem graça, não tem nada, é um pobre miserável. Qual era a miserabilidade dele? Não era comer mamão durante um período da vida, não. A miserabilidade dele era não recusar a carne oferecida ao ídolo ou sacrificada. Isso não se vê. Mas quando você consegue recusar a idolatria, quando você consegue recusar aquilo que é manjar do inimigo, você é rico. Glória ao Senhor.
E naquela carta era oferecida para ele: te aconselho que compres colírio para os teus olhos e vestidos para te vestir. Aleluia. E o apóstolo aqui escrevia: Deus nos ofereceu todas as bênçãos espirituais, não tem restrição. Veja que ele escreveu todas, não é aleatória esta palavra. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E neste capítulo fala 2 vezes das riquezas da graça. E qual é esta riqueza que Adão perdeu no pecado, sendo expulso do paraíso? Foi desarregado de Deus, que vinha todas as tardes falar com ele, descongregado com ele, e o homem se separou do Criador. Mas vindo Cristo, trouxe as suas bênçãos celestiais e congregou todas as coisas novamente nele. E aquilo que estava perdido, que muitos veem como filho pródigo, alguém que parou na graça, e não é. O filho pródigo somos nós, que o israelita é o filho da promessa, mas nós que nascemos em Adão, estávamos no mundo gastando as riquezas que perdemos por aventurar no caminho do pecado. O Pai, que é Deus, nos vendo no horizonte da palavra, nos recebeu nos lugares celestiais. E como filho pródigo que somos nós, chegando de volta, matou o bezerro cevado, preparou um banquete e devolveu as riquezas da graça. Glória ao nome do Senhor. E nos manda esta palavra, que na remissão das ofensas, quais ofensas são estas? Aquelas que ele sofreu na cruz. Na remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça, ele nos trouxe e fez abundar conosco a sabedoria e prudência. Quais são as ofensas? Tu não és o Cristo, desce daí. Tu não és o Cristo, dá ordem a teu respeito. E ele era o Cristo, como é. Estava pregado, tinha poder de clamar e a terra abrir como abriu para os inimigos de Moisés. Mas não pediu para a terra abrir, não pediu para fogo descer como Elias pediu para os profetas de Baal. Em Moisés a terra engoliu todos vivos, eles e os seus parentes, que foram os murmuradores. Em Elias os idólatras foram consumidos pelo fogo, que quando veio ao altar e ali consumiu, por ordem que veio a eles, foram todos exterminados. Assim também em Daniel. Mas em Cristo veio a riqueza maior que o homem tinha perdido, a riqueza maior que se chama amor. O amor que nos envolve num corpo só, que é o de Cristo, faz desprezar as nossas ofensas. E se nós estamos hoje ouvindo esta palavra, é bem verdade que cada um de nós temos aqui nas nossas pobrezas, não estamos falando do dinheiro, tem muito rico de dinheiro que é infeliz, tem muito pobre de dinheiro que é feliz. Por isso o dinheiro não mede felicidade, e não tem mal nenhum ter muito dinheiro, não tem mal nenhum ser muito rico. Riqueza é dom de Deus, mas nesta noite Deus nos convida neste culto a deixar as nossas riquezas imaginárias, materiais, para fora e tratar das celestiais aqui dentro. Glória ao nome do Senhor. Se você está aqui preocupado com uma viagem material, com um negócio material, com um emprego material, com uma compra, com uma venda, com uma aquisição, o Senhor te propõe: vou tratar do teu negócio lá fora. Amanhã ou na próxima semana prepararei o que é seu, e o que está fora e longe eu trago, o que não é eu levo embora. Mas agora eu quero tratar de outro negócio. Glória ao nome do Senhor. A riqueza material, trata Deus num próximo culto, ou num próximo encontro. Como ouvimos hoje as obras lindas que aqui ouvimos. Ia gastar-se um dinheiro com exames, a oração curou. O servo perdeu a bicicleta, a oração devolveu. E tantas outras obras que ouvimos. Uma carne, imagine o pobre vendo carne pendurada para todos os lados e ter que enterrar. Mas está aqui um povo glorificando. Isso é riqueza.
novamente o que estava desarraigado em Cristo, juntou-se, celebrou o bezerro cevado, morto na cruz, e a festa iniciou-se lá em Jerusalém, que ainda não acabou. Está servido o banquete da salvação, e nós estamos nos servindo dele. A cada tempo chega irmãos novos, chega irmãs novas, e a mesa está posta, e hoje mais uma vez. Mas o que Deus manda nesta noite, irmãos, é sobre a verdadeira riqueza que nos fez ele herdeiros por Cristo desta riqueza, e que aqui nesta palavra ele fala de uma maneira maravilhosa da predestinação que nos traz, a graça que nos oferece, a salvação que nos alcançou. Mas o mais importante é o que ele fala aqui, que de tudo isso, quando cremos em Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E muitos aqui dizem: eu não tenho a promessa. Engano seu. O que nós temos muitas vezes é o dom de novas línguas, selo do Espírito Santo com evidência de línguas. É um dom entre milhares. Mas o selo do Espírito Santo da promessa, você creu em Jesus Cristo, está aqui, é literal, verso 13: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qual promessa é esta? É o penhor da nossa herança. O que é herança? É o que você recebe de quem morreu. Não é herança de quem é vivo, mas só de quem é morto. Glória ao Senhor, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O que é penhor? É garantia de algo que não lhe pertence, mas que você empresta e dá em garantia. Cristo é o Filho de Deus, para que esse banquete espiritual fosse feito, congregado com Deus novamente, e nós tivéssemos a noção da riqueza material e da espiritual, porque a material perece, ela não é eterna, mas a divina, ela é eterna. Para que conseguíssemos entender isso, não bastava Cristo ressuscitar e dizer: eu vou, mas um dia eu volto, vocês sejam fiéis. Isso não aconteceria, porque sem sinal não há manifestação. Então o que ele disse? Eu vou para o Pai, mas de lá vos enviarei. O penhor é a garantia. Eu vos comprei com meu sangue. Não quero, ó Pai, que os tire do mundo, os deixe aqui, mas os guarde. Como é que Deus vai guardar um povo sem um sinal que a herança é verdadeira e a compra foi pactuada, de verdade, real? Só tem um jeito: dá um penhor, uma assinatura que o homem faz. Deus não veio aqui assinar, Ele mandou o Espírito Santo como penhor. Aleluia! E veja a igreja que esse penhor nos garante a existência de Deus, dos céus, de Cristo, porque quando o penhor se manifesta, alguém desce aí para te pedir glória? Não. Alguém fala para você: manifesta? Não. Isso aqui é obra de Deus, não é de homem. Quando você manifesta, quando você glorifica, é o penhor, o Espírito Santo que está aqui. Ele vai aí. E o que esta presença nos faz saber? Existe Deus, existe céu. Eu tenho uma garantia. A garantia se devolve quando entrega a possessão. Na volta de Cristo, o Espírito Santo sairá da terra, porque seremos entregues ao Senhor, como Ele mesmo disse: Pai, eu quero que um dia, como eu e tu somos um, eles estejam comigo um só, e aonde eu estiver, como estou contigo, eles estejam comigo. Aleluia! Então, por que sofremos? Por que padecemos? Por que temos provas? Por que temos tantas lutas? Porque estamos num tempo que você precisa saber para entender esta palavra. Só existiram 3 oportunidades para o nosso adversário tomar alguma coisa que ele queria. Ele queria o reino, o trono de Deus. Não conseguiu. A primeira e grande batalha travada no ambiente espiritual foi dele com o Criador.
e o Criador venceu e o expulsou do céu, ele e a terça parte dos anjos. A primeira e grande batalha já aconteceu nos céus. A segunda e grande batalha aconteceu em Jerusalém contra o filho. Tentou o filho até a morte. E o maior milagre da humanidade não foi a morte, aleluia, a ressurreição de Cristo, não foi a morte, porque um Deus não morre, mas para congregar todas as coisas nele, ele morreu para descer até a profundidade do inferno, pegar a morte, o inferno e voltar à vida com a chave na mão. Glória a Jesus. Ele perdeu para o Pai, ele perdeu para o Filho, e só tem mais uma última guerra, e não terá mais. Por isso os dias se apertam, não tem mais guerra. A última nós estamos travando agora. Não é contra o Pai, não é contra o Filho, é contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tenta você aqui, irmã, ele tenta você. O Senhor te reveste, ele vai lá atrás. O Senhor visita, ele vem aqui. Visita, ele vai lá. Visita, ele vem aqui. Ele não vai conseguir. Glória ao nome do Senhor, porque o Espírito Santo não está em um, ele está na universalidade, que é a igreja de Cristo, que aqui tem um punhadinho de gente, aqui no bairro ao lado outro, no outro estado, no outro país, no outro continente, no outro lado do planeta. Em cada um dos que estão, ali está o Espírito Santo, no mistério da Santa Ceia. Quando comemos o pão, que é a comunhão do corpo de Cristo, o que levamos? Um pedacinho. Só um pedacinho em nós. Mas não é o corpo de Cristo, sim, mas é só um pedacinho, é. Por quê? Porque na volta do Senhor, quando for trocado o penhor pela possessão, um pedacinho do Brasil, com um pedacinho do Japão, com um pedacinho da Itália, começarão a surgir. E formaremos um só corpo. Então esta é a palavra. Não há pobreza na graça, não há pobreza na vida espiritual. A pobreza está em nós. Quando colocamos diante de nós uma barreira, será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer? E esta é a palavra. Enquanto em você tiver o será, Deus estará esperando você passar a crer. Eu creio, Ele aparece. Eu não creio, Ele espera. Você crê? Então crê a glória de Deus. Cria a palavra de Deus. Desta palavra, o Senhor pergunta para esta igreja: tem algum pobre entre vós? Tem algum pobre entre vós? Glória a Jesus. Aqui tem uma palavra que Deus traz. Quando Paulo estava lá, chegando nesta região, diz assim a palavra: e Paulo vendo, ele encontrou um homem paralítico desde nascença, e diz assim a palavra: e Paulo vendo que havia fé naquele homem, disse para ele, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Primeiro Paulo viu que tinha fé, depois ele pregou o que Deus mandava. Tem dinheiro que cura a paralisia? Não, mas as riquezas da graça sim. Glória ao Senhor.
Então o Senhor agora pergunta para a igreja, e alguns irmãos ignoram esta pergunta, quando assim falasse Deus na boca dos servos de Deus que pregando a palavra diz: você crê? Alguém diz assim, mas é uma pergunta redundante, porque quem é que não crê? Irmão, não é redundante. O Senhor Jesus chegou para o cego e falou: queres ficar são? Isso é redundância? De maneira alguma. A pergunta vem dentro de um contexto. Você crê que eu posso fazer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Já vai terminando, irmão. A palavra já vai terminando aqui. Glória ao Senhor. Todo nome que se nomeia quer dizer que Ele conhece todos pelo seu nome. E a ninguém deixará o Senhor aqui esquecido, senão você esquecendo de Deus. Quando fala da predestinação, veja que aqui está escrito que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Olha só o mistério desta palavra, porque o tempo para Deus não é o tempo para o homem. O tempo para Deus, ele já existe, o que é já foi, porque Ele já está no amanhã, Ele já vê a tua vida. Nós sofremos de ansiedade, porque nós esperamos o futuro, sem saber o que vai ser, mas o Senhor, que é a sua presença potente, onipotente e onisciente, Ele já sabe o que é, porque Ele já foi. Ele só volta na palavra para dizer: eu já fui, eu já estive lá, eu sei o que o Pai preparou para você. Então agora pergunta a Deus, tem fé para você crer que neste momento Deus vai fazer uma obra espiritual dentro desta igreja e vai dispensar aqui as riquezas celestiais? Preste atenção nisso aqui, irmandade. Preste atenção nisso aqui. Entenda esta palavra. Ainda ontem tivemos uma reunião com a comunidade indígena. O servo de Deus testemunhou 2 dias de carro por terra, 3 de barco, chegou no batismo. Deus tomou em português, os índios entendiam na língua deles, chamou 96 índios. A língua é só um detalhe. Se você entender a graça, que é o amor de Deus sobre nós, o Senhor pergunta: você consegue crer? Veja o que Deus pergunta para nós: você consegue crer no que Deus pode fazer neste culto? Falta poucos minutos. Mas veja, aqui tem ancião que tem dom de línguas, dom da palavra, óbvio, dom de novas línguas e outros dons. Deus não pode dar mais dom para o ancião? Deus pode dar ciência, sabedoria. Está escrito aqui: ciência, sabedoria no seu beneplácito, o que Ele fez para nós nas riquezas da sua graça, o que nos fez abundar conosco, a sabedoria, a prudência. Não pode dar? O diácono tem o dom de novas línguas, tem o dom da palavra, tem o dom da revelação, mas não pode Deus abrir a revelação ainda mais? Cooperador, Deus não pode dar para ele uma palavra de milagre? Lá em Coríntios, operação de maravilhas. Não pode selar com o dom de novas línguas? Músicos, Deus não pode dar a ti o que deu para Davi, o dom de expulsar os demônios pela música? Você consegue esquecer as riquezas da terra, irmão? Consegue? Deixa elas lá. O Senhor quer falar sobre estas aqui. Espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Estamos agora dentro de um lugar celestial. É verdade que estamos num templo material, mas veja, irmão, quando o profeta foi despertado pelo seu moço, o profeta calmamente disse: Senhor, mostra para ele que é maior quem está conosco do que quem é contra nós. Porque o moço, no desespero, não enxergava o que o profeta, na paciência, possui vossas almas. Ele olhou e viu o exército celestial. Então, deixa o seu desespero calmar um pouco e entra nesta comunhão. Dá para Deus te dar mais coisas? Dá para Deus fazer alguma obra aqui? Tem fé para crer nisso? Tem o penhor de Deus, que é a garantia. Quem tem o penhor, de tempo em tempo revê o contrato.
Vai lá e vê as cláusulas, não mudou nada. O Código Civil, o comercial, não mudou nada, está tudo em dia, está tudo em dia. Não precisa fazer um aditivo. Ah, mudou alguma coisa, os valores mudaram, faz um aditivo. Vem lá um aditivo na garantia, no penhor, e coloca lá, olha, aumentou isso aqui, aumentou esse valor. Ele vem e acrescenta o que já havia, e o Senhor propõe para esta igreja. Olha essa palavra. Colocar um aditivo na tua vida espiritual, no contrato da tua herança, da minha, colocar algo mais, porque tem muita bênção no céu que foi criada para homem e mulher. Os dons não foram criados para anjos. Anjo não precisa de dons. No céu não vai pregar palavra. Não tem ninguém que queira ouvir você pregar palavra, nem eu. O Senhor falando com o povo, quem vai querer nos ouvir? No céu não tem dom de cura. Lá não entra doença. No céu não tem dom de expulsar demônios. O demônio não entra lá. Esses dons não vão existir, porque está escrito, serão aniquilados. Então por que estão guardados lá? Porque o povo não está crendo que foi feito para o povo e não para os anjos. Aleluia! Mas se você tiver fé para crer agora, o Senhor abre as comportas dos céus e derrama aqui ao colo desta igreja. No Brasil, irmãos, guarda isso aqui. Nós estamos no Brasil e agora está todo mundo aí desesperado para fazer declaração de imposto de renda, não é? O que é? É o que eu ganhei, é o que eu gastei, e aquilo que você gasta com a saúde, com a educação. O que o governo faz? Ele faz um comparativo e fala, olha, esse cidadão gastou muito com aquilo que era meu, obrigação minha de fazer, eu vou devolver um pouco para ele, é uma restituição. Ele está lá, sem esperar nada, de repente chega uma cartinha, ele abre, restituição, olha, veio em boa hora. E o Senhor olha para a igreja, finalzinho da palavra, e diz assim, você teve um ano que Deus sabe, gastou tudo que tinha das suas forças, a sua saúde espiritual, lá embaixo. Quem olha diz, não serve para nada, porque o homem olha de fora e Deus olha de dentro para fora. Mas o Senhor está comparando a sua declaração aqui agora e está vendo, olha, gastou lutando contra o inimigo, lutando contra a tentação, machucou com o traidor, machucou com o falso irmão, caiu aqui, tropeçou lá, gastou tudo que tinha, mas era com a saúde da alma. Eu tenho que restituir o que ele fez.
Ei! Se você tem fé para crer, você colocou o material lá fora, o Senhor te diz, o espiritual vai crescer, o material vai acompanhar, senão o inimigo te provoca, não te esquecerei. Agora é o espiritual, céus se abram